Eu cheguei aqui no Museu de Astronomia por volta do ano de 2009, depois de um concurso público, né? E ingressei no Museu de Astronomia, né, no quadro de funcionários. Havia uma necessidade muito assim, iminente do museu de ter um profissional técnico, né, especializado em eletroeletrônica, né? Então foi exatamente nessa vaga que eu vim preencher essas necessidades. E o LIRI, ele é um espaço físico que foi criado em 2012. Né? O LIRI, o que é o LIRI? O LIRI é o Laboratório de Inovação em Recursos Educacionais. Ele é um espaço próprio para construção dos aparatos, né, de aparatos de ciência, fazer divulgação da própria ciência também em vídeos, em outras mídias, né? E também é um espaço que engloba pesquisadores e técnicos, né, que trabalham nessa área de ciências, né, para divulgação de uma educação não formal, né. Eu comecei minhas atividades aqui numa pequena sala, né, lá em cima no prédio anexo, né, novo prédio, mas havia uma dificuldade muito grande, uma dificuldade de espaços e de equipamentos e ferramentas, né. Então foi na época da gestão do coordenador Douglas Falcão, o coordenador de educação, que surgiu o LIRI. O LIRI foi uma necessidade iminente, né? Um espaço físico para a construção de equipamentos. Nós, aqui no museu, temos vários eventos externos, né? Inclusive o Museu Vai à Praia. E o Museu Vai à Praia, ele exige muitos equipamentos para estar em exposição. E na época começou a surgir a necessidade de mostrar alguns equipamentos na área solar e na área também eólica. Então, esse espaço aqui ele foi criado, né, o LIRI, quer dizer, esse espaço é um espaço do LIRI, do laboratório. E esse espaço com ferramentas, com equipamentos, ele veio exatamente a dar aos profissionais da coordenação de educação, do LIRI, né, como eu e o professor Ronaldo, as ferramentas necessárias para desenvolver os aparatos que vão produzir, né, vão apresentar os fenômenos científicos. Então, nós temos hoje aqui o desenvolvimento de aparatos para o Brincando com a Ciência, né, que é uma atividade que o professor Ronaldo ele executa, né, aqui no museu. E eu trabalho aqui usando esse espaço para a manutenção dos equipamentos que são construídos, dos equipamentos que já estão em exposição e também para elaborar, né, construir, né, esses equipamentos nesse espaço, né. Ele é um espaço necessário para trazer à realidade aquilo que está no papel, está em ideias. Então o LIRI ele tem essa função de trazer ao povo, ao público, né, equipamentos que possam fazer com que ele interaja, né, com a ciência, né. E eu particularmente gosto de trabalhar com aquela ciência útil do dia a dia, né. Hoje eu estou trabalhando, por exemplo, com a energia solar, construir aqui fornos solares, como por exemplo esse, né, em que a pessoa vê que com a energia solar ela consegue, por exemplo, fazer comida, né? Fazer um cafezinho, né? Inclusive o cafezinho já faz parte das atividades, né? A pessoa que vem aqui nos eventos, aqui, tanto no museu como os eventos externos, ela prova um café de verdade feito com energia solar. Tem outros equipamentos, por exemplo, esse aparelho aqui, que é um equipamento chamado placa fotovoltaica. E a gente demonstra que com essa placa a gente pode transformar a energia luminosa, né, do sol em energia elétrica. E tem dois equipamentos aqui, tem um ventiladorzinho, tem um radinho, né, para provar que esse fenômeno acontece. Atrás de mim aqui tem um gerador eólico, né, um gerador eólico horizontal, né, nada mais do que uma hélice, né, de ventilador, né, canos hidráulicos, né, e algumas outras peças, uma base, né? Então a gente vai construindo esses equipamentos exatamente para as pessoas terem contato, elas poderem perceber, tocar, vivenciar os fenômenos da ciência, né? Os fenômenos que a ciência trazem à tona, né? Bom, além dos eventos externos, né? O Museu Vai à Praia e outros eventos, o LIRI também dá apoio e elabora equipamentos para as exposições internas do museu, como por exemplo, a exposição Faz Tempo e a exposição Olhando o Céu e Medindo a Terra. Nós temos ali, por exemplo, dois equipamentos, né, são relógios digitais. No Olhar o Céu e Medir a Terra é um relógio digital com um mapa mundi, né,
em que você pode, pressionando alguns botões, observar o fuso horário de cada país, né? E no Faz Tempo a pessoa observa como funciona um relógio digital, porque ele é segmentado em 3 partes, né? O segundo, minuto e hora. Então o público vai tendo esse acesso ao conhecimento a partir do momento que ele interage com os equipamentos, né? Então isso é muito bom, é muito prazeroso. Você vê o sorriso no rosto das pessoas, a própria interação, né? Porque eu, além de trabalhar aqui como técnico, elaborando coisas, também trabalho como mediador. E o mediador tem essa facilidade de lidar com o público, né? E muitas vezes eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, e a gente ri, a gente troca ideias. E é um negócio muito bacana, é uma experiência assim formidável. E nesses 6 anos que eu tenho trabalhado aqui no museu, eu tenho gostado muito desses eventos, né? Aqui no Lire, trabalhando, construindo esses equipamentos e lidando com o público, né? Então é muito bacana, é muito edificante. O Laboratório de Conservação e Restauração de Papel, ele iniciou suas atividades no ano seguinte da criação do Museu de Astronomia, em 1986. Nós começamos a primeira ação, né, foi a instalação do laboratório numa casa que ficava na ladeira do Gusmão e que hoje é ocupada pela administração do MAST, né? Essa casa ela precisou ser reformada, então todas as atividades que eram realizadas antes, né, da instalação do serviço, né, que na época, como foi denominado, né, o laboratório, elas eram feitas num espaço em frente à área de arquivo. Era basicamente uma área de bancadas, eram mesas, né, grandes bancadas. A gente usava a cozinha da casa como área de tratamento úmido, né, então a pia da casa, as instalações para filtros e tudo foram feitos nesse espaço. Era uma casa pequena, não era uma casa grande, a gente ocupava a sala dessa casa, a área de copa e a área de cozinha. O museu foi, né, na verdade, ele começou a se estruturar de uma forma em que o próprio arquivo, né, virou uma área que começou a receber arquivos particulares, e aí o laboratório então começou a demandar um espaço maior, né, outras pessoas vieram participar. Então eu fui uma das pessoas que veio trabalhar com a Solange na época, isso já no final de 1986, né, quando a gente ainda estava nessa transição entre implementar uma nova área, que foi conseguida só em 88. Esse novo espaço, ele ficava numa sala ao lado das áreas de tratamento técnico do acervo arquivístico, que era num prédio que era uma antiga garagem. Essa garagem foi adaptada e foi, na verdade, assim, feita uma construção para uma área de depósito, né, do arquivo, e na área onde os documentos estavam, né, esse material foi deslocado para a área de depósito, e aí a equipe arquivística ela se estabeleceu numa sala e nós o setor de microfilmagem estabelecemos numa outra sala. Basicamente, os acervos que foram tratados na época foram os que já haviam sido organizados. Então, o que foi feito nesse material? Por eles já terem toda uma codificação, uma classificação, a gente pôde fazer iniciar o tratamento de conservação já prevendo o acesso ao usuário. Como estava muito próximo ao arquivo e à área de depósito, a gente pôde efetivamente iniciar os trabalhos de monitoramento climático do acervo, a parte de implementar a detetização periódica, as vistorias periódicas. Então, já em 1988, 1989, a gente começou a criar essa estrutura. Em 90, 91 e 92, nós fizemos os primeiros estudos climáticos, né? Trabalhamos nisso. E aí a gente teve a oportunidade de ocupar uma casa, aí também já na ladeira do Gusmão, mas uma casa ao lado da que a gente ocupava anteriormente, que foi a Casa 31, onde o laboratório então foi instalado no período de
98, 99, né? E foi nesse período também que a gente conseguiu efetivamente implementar uma série de ações, né, junto aos acervos, né? Então, assim, pensar no diagnóstico dessa coleção, em saber o que já tinha sido feito e o que faltava fazer. Então, foi feita uma grande, digamos assim, avaliação naquele período de tudo que estava ainda por fazer. E aí, em 2005, efetivamente, se pensou em construir um prédio que não apenas abrigasse os documentos históricos, mas também as áreas de trabalho, né, para melhorar as condições de trabalho de todas as equipes. E aí esse prédio, na verdade, ele foi inaugurado em 2010, foi quando o laboratório veio para esse novo espaço, e aí aqui com uma área mais ampliada, pensada como laboratório, mas também pensada para as iniciativas de cursos, né, que o museu já vinha efetivamente tendo. A gente conseguiu implementar um curso de especialização no museu. Esse curso de especialização era uma pós-graduação em preservação de acervos de ciência e tecnologia, né? O laboratório, então, pensando nessa estrutura de mudança, né, daquela casa que eu falei, da 31, para cá, e na ampliação desse espaço, ele reservou uma área, que é basicamente assim, uma parte vocês estão vendo aqui, né, para que pudéssemos, com isso, realizar as práticas laboratoriais, né, da disciplina. E também essa área aqui, ela foi pensada para ser uma área de pesquisa. Então, o laboratório continuou sendo dividido naquelas áreas que eu falei anteriormente, uma área de escritório, uma grande bancada para tratamento de acervos e com espaço para armazenar papéis, né, que nós utilizamos muito. Um outro viés que também foi sendo tomado nesse período, né, foi trabalhar com bolsistas de pesquisa. E aí, efetivamente, as primeiras pesquisas que foram realizadas começaram em 2004, ainda lá na Casa 31, né, quando a gente trouxe uma pesquisadora externa, que era a Gessônia Carrasco, de Joinville, né, do Arquivo Público de Joinville, que tinha efetivamente iniciado um trabalho de estudo da tinta ferrogálica. Então, a Gessônia veio trabalhar conosco. Na época nós tínhamos uma profissional da área de química aqui, que era bolsista nossa, a Heloísa Marques, né, depois, que foi substituída depois pelo Alexandre Vilela, e que foram os primeiros que iniciaram esse trabalho de tinta ferrogálica, que hoje vem sendo implementado, né, mais, digamos assim, com maior ênfase, né, pelo Antônio Carlos, né, que veio a fazer parte do laboratório em 2010, se eu não me engano, 2009. Hoje em dia, nós trabalhamos aqui, nós somos 4 pessoas efetivas, né, então, como eu falei, o Antônio, que veio como pesquisador, né, a Ana Cristina, que hoje é responsável pelo Laboratório de Conservação e Restauração, e o Alessandro Wagner, que já foi responsável pelo laboratório antes da Ana, né? De 2010 a partir de 2010 ele que efetivamente foi o responsável pelo laboratório, e depois a Ana Cristina. Eu sou Marcos Granato, sou coordenador de museologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins, e nós estamos aqui nas dependências do Laboratório de Conservação de Objetos Metálicos do museu. Podemos dizer que é um espaço singular no Brasil, não há outro similar, mas essas atividades que acabaram resultando na montagem desse laboratório aqui, começaram há muitos anos, na década de 90, por volta de 1993, ainda no prédio histórico do MAST, onde todas as atividades estavam concentradas, numa oficina de manutenção, onde eram realizados trabalhos de montagem de objetos que estavam desmontados, de limpeza desses objetos, no início do que foi a organização da nossa coleção principal, a coleção de instrumentos científicos do MAST. Essa coleção é uma coleção muito importante, ela tem significância internacional.
ela, por conta da sua, digamos assim, dos valores que estão agregados aos objetos que compõem a coleção. E houve um trabalho sistemático de muitos anos para organizar a coleção, fazer o processamento dos objetos, processamento técnico, que é uma etapa importante na área de museologia, para documentar, né, os objetos da coleção, e em paralelo também de conservação e manutenção. Naquela época, a sala era uma sala pequena, situada no primeiro pavimento do prédio histórico do Mastro, que nós chamamos hoje de prédio sede, né? Com o passar dos anos, essa sala foi transferida para o terraço desse prédio histórico. Uma sala maior, era mais ou menos 50% maior, ainda era considerado como uma oficina de conservação, não como um laboratório, desde que as pessoas que ali trabalhavam eram muito poucas, né? Na verdade, somente 2 técnicos, e a museóloga que era responsável, e que é até hoje, a Cláudia Penha dos Santos, responsável pela coleção dos instrumentos científicos do Mastro, era também responsável por essa área. Mais tarde, eu resolvi fazer um doutorado relacionado na área de conservação de instrumentos científicos, e com isso, finalizado o meu doutorado, então passei a ser responsável pelas atividades desse laboratório, e também foi aí que começamos a fazer iniciativas mais complexas em termos de lidar com os objetos e até realizar algumas restaurações de objetos da coleção, né, cujos resultados estão publicados, né, então disponíveis também na página do MAST, né. Então, essa situação permaneceu como tal até a primeira década dos anos 2000, já no século XXI, quando foi construído um prédio anexo, é onde estamos hoje, né, onde vocês podem aqui ver um pouco do espaço do LAMET, né, do Laboratório de Conservação de Objetos Metálicos, que é situado nesse prédio anexo, que foi então construído durante a primeira década dos anos 2000 e aberto em julho de 2010, quando então, no térreo desse edifício, havia a previsão de um espaço de 2 salas bem maiores do que a sala onde estava situado a oficina de manutenção de instrumentos científicos no prédio histórico, né? Então, essa é uma das salas, mas tem uma outra sala contígua, onde então nós decidimos que estávamos galgando mais um patamar, então saindo da oficina de manutenção para um laboratório de conservação, porque agora nós tínhamos expertise sobre o tema, sobre a conservação, tínhamos técnicos que já poderíamos considerá-los técnicos de conservação, sendo que um era servidor da casa, ainda, é o Carlos Nascimento, e o outro era um prestador de serviço, ainda, é o Ricardo de Oliveira Dias. Com isso, nós fomos nos capacitando e montando uma infraestrutura que permitiu cada vez mais que nós pudéssemos ampliar os trabalhos, torná-los com maior profundidade e também abrir esse espaço para treinamentos, para aulas práticas, desde que o museu tem uma parceria com a Unirio para fazer os cursos de mestrado e doutorado em Museologia e Patrimônio. Então, algumas aulas práticas da disciplina Museologia e Conservação são feitas aqui nesse espaço, assim como depois, mais tarde, com o próprio mestrado profissional em Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia, que o MAST desenvolve há cerca de 2 anos. Hoje em dia, nós temos aqui desenvolvendo 3 linhas, basicamente, de trabalho, né? Uma linha voltada a essa parte de conservação e restauração dos instrumentos científicos, sejam eles aqui da instituição, sejam de outras instituições. Uma outra frente de trabalho voltada para a conservação e para a higienização de objetos arqueológicos metálicos pertencentes a coleções científicas. E uma terceira frente que tem relação com a digitalização em 3 dimensões
dos objetos da coleção do MAST, com o propósito, o objetivo, né, de documentar esses objetos, porque são produzidos modelos tridimensionais virtuais que permitem, através da ampliação, né, no computador, de vermos em detalhe a superfície desses objetos e virá-los e modificar, explodir as peças, enfim. Mas também de documentar processos de conservação e de restauração. Então, esse espaço aqui, como vocês veem, nesses mais de 20 anos de atividade, ele vem crescendo, vem se estruturando e vem se firmando no cenário nacional como um espaço bastante considerado e de referência para as atividades de conservação de objetos culturais de natureza metálica.